Para tudo que está fazendo e vem comigo nesse vídeo, porque a gente tem muita informação de qualidade para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo hoje, quinta-feira, em Brasília. Pessoal, a gente já começa aqui com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, brincando sobre a demora da Câmara. Exatamente isso. Votar hoje é uma conquista, segundo o Davi Alcolumbre. Então, o presidente do Senado deu a declaração ao comentar a votação da medida provisória que reduz o tempo de espera das filas do SUS. O texto foi aprovado nas duas casas. Claro, né, pessoal? A gente sabe hoje que a direita e o centrão, que está mais alinhado agora com a direita, não querem mais ficar votando os projetos do governo Lula antes que saia alguma coisa como o fim, como o PEC lá do foro privilegiado e também a PEC da anistia, né? Então, obviamente, está demorando mesmo para aprovar as coisas, porque a Câmara não está fazendo votação, não está participando desse tipo de votação. O presidente do Senado, então, Davi Alcolumbre, brincou com a demora da Câmara de Deputados em analisar a medida provisória. O texto foi aprovado aí pelo Congresso na quarta-feira, cria um programa, agora tem especialistas que reduz o tempo de espera na fila do SUS. A discussão sobre o tema começou quando o senador Eduardo Braga reclamou que a Câmara ainda não havia direcionado o relatório da MP para que a proposta fosse votada no Senado, casa alta, né? O Senado está fazendo um milagre com essa medida provisória que a Câmara dos Deputados deixou para encaminhar na 10ª hora e o prejuízo é muito grande, afirmou. Em seguida, Alcolumbre concordou com Braga e disse: Vossa Excelência está correta, mas permita-te interromper. Algum tempo atrás, nem medida provisória e nem comissão mista nós não tínhamos para analisar. Então, já foi uma conquista. Vossa Excelência está coberto de razão. A proposta foi aprovada por 403 votos a favor e 6 contra na Câmara. Pelo menos para alguma coisa tem uma certa unanimidade, né, pessoal? Pelo menos vai melhorar a questão da fila no SUS aí para as pessoas que precisam de atendimento médico. No Senado, votação foi simbólica. Quando não há contagem nominal dos votos, a MP perderia a validade na sexta-feira, dia 26 de setembro, mais conhecido como amanhã, né? Então, agora tem especialistas, é um programa do Lula, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por exames, consultas e cirurgia no país. Tem vigência até 2030. A renúncia fiscal estimada será de 2 milhões ao ano, a partir de 2026. Pessoal, o que eu não vejo é o governo cortando na carne, né? As medidas do governo são somente para gastar dinheiro, aumentando assim a arrecadação de impostos, né? E não cortando na própria carne e diminuindo orçamentos do governo. Próxima notícia aqui. Pessoal, agora a gente vai ver aqui o Tagliaferro, né, dizendo que o ex-diretor de rede social, né, que removia perfis da direita por ordem do TSE, agora ele é secretário do Haddad. Vamos ouvir Essa aqui. semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, Pessoal, então o Gustavo Gaia está perguntando para o Tagliaferro, que é o ex-assessor de Alexandre de Moraes, né, se as redes sociais, né, se era pedido, né, para as redes sociais para bloquear, censurar, derrubar perfis de pessoas da direita, tá? Então, Tagliaferro, como trabalhava
lá no TSE, ele sabe exatamente como funcionava todo esse esquema aí de derrubada de perfil, de passar ordens para cá, para lá, falando com redes sociais e por aí vai, né? Então vamos entender aqui. Que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Então, olha o que o Tagliaferro está falando, pessoal, que tinha um contato de diretores dessas empresas de redes sociais e enviava diretamente para eles, para, derruba tal perfil, porque se não fizesse isso, né, poderia a própria rede social, o Twitter, o Telegram, o que fosse, poderiam ser derrubados do território nacional. Então, olha que grave o que está expondo aqui o Tagliaferro. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer, eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Pessoal. Engraçado. É o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan. Olha isso, pessoal. Então, tá aí, né? A gente vê que nada é por acaso, né, pessoal? Então, a gente vê uma ligação entre os pontos, né, acontecendo nessa delação, por assim dizer, do Tagliaferro, né, nessa exposição dele aí. Continuando aqui com o Tagliaferro, pessoal, ele fala, inclusive, em fraudes, né, que aconteceram. Ele denuncia, e aí, a partir disso, ele é responsabilizado por violação de sigilo funcional. Não há violação de sigilo funcional quando ele está denunciando um crime que estava sendo praticado por Alexandre de Moraes, aparelhando a justiça para perseguir seus adversários. Obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo. Agora, esse aqui é o melhor. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Queria entender quando foi essa tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que Tagliaferro trabalhava, naquela oportunidade, no gabinete de Alexandre de Moraes. Não teve nenhuma outra tentativa de golpe de Estado após o 8 de janeiro. Impossível, muito mais de forma violenta, não utilizo arma, não utilizei arma, assim como os próprios manifestantes que estavam no 8 de janeiro, sequer foi pedido qualquer tipo de arma. Não existe atentado violento, não existe arma, não existe nada. É isso que nós estamos acostumados a ver. Alexandre de Moraes sempre se considera justiça. Ele lembra o rei Luís XIV, eu sou o Estado. Alexandre de Moraes, ele fala que ele é a democracia. E todos que se insurgem contra ele são considerados violadores da democracia, os antidemocráticos e mais. Aí, pessoal, então a gente vê aqui o Carlos Jordi, né, deputado Carlos Jordi, né, falando sobre as coisas que aconteceram lá e que o próprio Tagliaferro, por estar expondo, né, a perseguição à direita, né, ele está sendo enquadrado, né, pelo Alexandre de Moraes lá como uma pessoa que atentou contra o Estado Democrático de Direito. Me diz o que você acha nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, né? Clica no like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo em breve aí em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.